Bem-vindos a mais um capítulo de Caçador Sem Coração, pessoal. Hoje a gente vai ler o capítulo 48 e o 49. No capítulo anterior a gente parou com o Gideon e a Rune subindo pro quarto e o Gideon pensando que ele quer a Rune completamente, que eles podem compartilhar a vida juntos, e já ela pensando que ela queria ele ainda por informação. E a gente parou aí sem saber como que vai ser o rumo desse relacionamento deles, o que vai acontecer com eles dois. Mas antes de a gente começar o capítulo 48, eu quero perguntar se vocês estão acompanhando também a nossa leitura de Quarta Asa. Esse mês a gente está lendo, nos dias alternados de Caçador Sem Coração, a gente está lendo o livro de Quarta Asa, que é o primeiro até agora de uma série, que até esse momento onde eu tô lendo tem 3 livros lançados. E a gente vai ler Quarta Asa esse mês de junho, e no mês de julho a gente vai ler a continuação, o segundo livro de Caçador Sem Coração, que é Bruxa Rebelde, né? Que é o segundo livro da duologia Mariposa Escarlate. E vai ler o segundo livro da série Quarta Asa, que é Chama de Ferro. Então, acompanhem também a leitura dos capítulos de Quarta Asa. E acompanhem também a leitura do próximo livro de Caçador Sem Coração, que vai ser no mês que vem, tá bom? E também, paralelo a isso, eu vou fazer os audiobooks de toda a saga Trono de Vidro. A gente acabou de ler Trono de Vidro como audiobook, e o próximo audiobook de Trono de Vidro é Lâmina da Assassina. Isso é uma coisa bem polêmica, porque as pessoas falam que Lâmina da Assassina vem depois de Coroa da Meia-Noite, mas eu li depois de Trono de Vidro e pra mim foi a melhor opção, então eu vou fazer assim no audiobook. Então, sem conversar mais, vamos fazer logo a leitura do capítulo 48 de Caçador Sem Coração. Eu tô bem ansiosa pro desfecho desse livro, já tá quase no final, né? Tem 60 capítulos, então a gente tá quase no fim, faltam uns 12 capítulos pra terminar. E eu tô bem curiosa pra saber como isso vai terminar e qual vai ser o gancho pro próximo livro, né? Porque vai terminar no segundo livro, é uma duologia. Então vamos lá pro capítulo 48. No último vlog eu dei o iniciozinho, mas eu vou repetir pra quem leu faz tempo, né? Quem ouviu faz tempo. Então, vamos ver como que vai começar de novo. Eu vou começar do início do capítulo, mesmo já tendo lido no final do último vlog. Vamos lá, 48 é da Rune. Rune organizou seus pensamentos conforme ela arrumava a escadaria acima. Ela era a Mariposa Escarlate, a garota que secretamente salvava bruxas do expurgo. Para continuar com aquela missão, ela precisava de uma fonte permanente de informação, e Gideon Sharp era essa fonte perfeita. Rune precisava dele. Não tinha nada a ver com a forma como ele rosnara o nome dela contra o seu pescoço. Ah, não tem nada a ver, Rune, não, nada a ver. Ou a forma como ele a venerava com cada carícia, ou o fato de que ele a achava mais bonita justo quando ela estava um verdadeiro caos. Rune precisava ceder àquela atração mortal, porque era a melhor forma de fazer com que seu pior inimigo acreditasse, sem mais questionamentos, que ela não era uma bruxa, que não tinha nada a esconder. Naquela noite, ela sanaria todas as dúvidas de Gideon. Naquela noite, ela venceria aquele jogo de uma vez por todas. Ela ainda botou na cabeça dela que ela tá jogando, né? Foram as coisas que ela disse a si mesma enquanto o rapaz a carregava para o apartamento. Ela precisava dizer, porque se ela não relembrasse aquilo, uma verdade mais profunda voltaria à toda. Uma verdade que dizia, e se? E se ela não fosse uma bruxa? E se ele não fosse um caçador? E se aquilo não precisasse ser só fingimento? Uma vez dentro do apartamento, ele a colocou no chão e fechou a porta. Naquela distância momentânea, Rune analisou os arredores. A luz baça dos postes entrava pela janela, sombreando o mobiliário áspero. Ela teve o estranho ímpeto de acender as luzes e registrar na memória cada prateleira, tábua de assoalho e móvel do lugar, como se cada objeto pudesse contar um segredo sobre ele. Rune queria conhecer todos. E a mão de Gideon encontrou a dela. Ele a puxou por uma porta, entrando no quarto. E quando ela viu o vulto da cama e se deu conta de onde ela estava, ela sentiu um frio na barriga. A sensação era a mesma que a acometia antes de cada missão. Era uma mistura de nervosismo com empolgação. Gideon distribuiu beijos pelo pescoço de Rune, enquanto os dedos desatavam os cordões de seu casaco de montaria. Prometa que vai me dizer se você mudar de ideia. Ele falou para ela, né?
Expondo ainda mais a garganta, ela enfiou os dedos em seu cabelo. Eu não vou mudar de ideia. Mas se você mudar, Gideon, Rooney sussurrou em seu ouvido. Menos conversa. Ele sorriu contra a pele dela. Ele tá sendo super sensato, né? Tipo, se você não quiser, se você mudar de ideia, no momento que você disser pare, eu paro, né? Ele tem que falar isso pra ela, tem que avisar. Tipo, ó, não vou te forçar nada. Se você quiser parar, é só dizer para que eu paro. Tá certo ele. Ele sorriu contra a pele dela. Com as mãos ágeis, desceu pelos botões e logo abriu completamente o casaco de Rooney. Fez com que tirasse os braços das mangas e soltou a peça no chão. Ela usava apenas um sutiã por baixo, a renda branca iluminada pela luz fraca da rua. Quando viu a peça, Gideon soltou um som rouco e o corpo todo de Rooney estremeceu em resposta. Ela puxou a barra da camisa dele de dentro da calça e correu as mãos por baixo do tecido, deslizando os dedos pelo peito quente e forte do capitão. Gideon desabotou a calça de montaria dela enquanto beijava seu pescoço, sua clavícula e a pele sob a renda do sutiã, e ele a enfeitiçava cada vez mais. Quando a calça estava aberta, ele deslizou a mão para dentro das roupas de baixo de Rooney, tocando com dedos quentes a área entre as suas coxas. Ela soltou um gemido baixo, tremendo sob aquelas carícias. Gideon não parou, e Rooney fechou com força as mãos, reagindo ao prazer despertado pelos estímulos dele. A sua respiração ficou entrecortada. Ela abraçou o pescoço de Gideon e apertou o rosto contra a camisa dele, incapaz de pensar, sem mais se preocupar com o quanto ele era perigoso e o quanto ele era um risco para ela. Tire a camisa, pediu Rooney. Eu quero ver você. Ele concordou na mesma hora, ansioso por agradá-la. Eu faço o que você quiser. Nossa, Gideon! Puxando o sutiã, Rooney tirou a peça pela cabeça e o jogou no chão. E ele arquejou. Rooney. Ela pegou a mão dele e a pousou sobre seu corpo, guiando Gideon até o ponto onde ela mais queria ser tocada. As mãos dele a percorreram, explorando cada centímetro, aninhando a curva macia e acariciando a pele nua. Ela se deleitava com a aspereza e o calor das suas palmas. Rooney tirou a calça em seguida, junto com as roupas de baixo, ficando completamente nua. Quando viu seu corpo, Gideon pareceu sem fôlego. Ela roçou de leve a ponta do nariz pelo maxilar dele, enquanto desabotoava a calça do seu uniforme, e um momento depois, a peça também caiu no chão. Então, os dois peladão como vieram ao mundo. Ela falou, podemos ir pra cama? Perguntou ela. A gente pode fazer o que você quiser, respondeu ele. Envolvendo seu pescoço, Gideon a beijou enquanto a empurrava de leve para trás. Rooney suspirou contra os seus lábios, permitindo que lhe guiasse. As suas panturrilhas bateram na estrutura de madeira da cama, empurrando as cobertas de lado. Ela se sentou e o puxou para si. Gideon ficou por cima de Rooney enquanto a inclinava para beijá-la. Rooney se perdeu na sensação da boca dele na sua barriga, do roçar leve dos dentes dele no seu quadril, da aspereza das bochechas enquanto ele beijava entre as suas coxas. Rooney nunca tinha sentido aquele tipo de anseio. Ele a afogava na sensação. Ele a afogava com sua boca, suas mãos e o seu nome rosnado no fundo da garganta, fazendo com que ela vislumbrasse um mundo com cuja existência ela sequer tinha sonhado. Antes de levá-la além, Gideon ergueu a cabeça. Espera, não, disse Rooney sem fôlego. Por que você parou? Ah, eu não parei. E o corpo dele se estendeu sobre o dela, o nariz roçando sua bochecha. Aquilo foi só o aquecimento. Ah, e ele se moveu contra Rooney. Ah, ela pensou. Rooney o apertou entre as pernas como se fosse uma armadilha. A menos que você prefira que eu fique lá embaixo. Não, disse ela enquanto a mão de Gideon percorria seu corpo de novo, e os dedos carinhosos e cálidos. Ela gostava dele bem ali, do calor da pele dele contra a dela, do peso delicioso de Gideon sobre ela. Você está bem? Gideon parecia quase sem fôlego. Ela assentiu, sentindo a temperatura subir e a pele corar enquanto o suor brotava em sua testa. Eu estou, sussurrou ela, e Gideon foi em frente. O seu coração está acelerado. Rooney assentiu. Ela já sabia disso. Envolvendo o pescoço dele com os braços, ela puxou Gideon para mais perto. Ela levou os lábios à cicatriz do seu peito, sentindo o seu gosto na sua pele.
sentindo o gosto da sua pele. Gideon falou o nome dela como se fosse um encantamento, o que fez a ânsia cálida entre as pernas de Rooney se intensificar e se espalhar até haver mais ânsia do que mulher. E Gideon continuou, movendo-se sobre ela, mais fundo e com mais força, insistente. Ela estava perdendo o controle. Gideon, você quer que eu pare? Não, eu não quero. Rooney soltou uma risada abafada. Por favor, eu não quero que pare. Ela o abraçou mais forte, a mão dele sobre o seu seio, e desceu para envolver a sua cintura, puxando o quadril de Rooney contra o dele, totalmente focados no que estavam fazendo. Quando ela arqueou as costas uma última vez, algo se rompeu. O sangue pulsava em seus ouvidos e o mundo ao redor desapareceu. Perdida naquela fragmentação, ela gritou o nome dele, e ele suspirou o nome dela, Rooney. Ela ficou abraçada a Gideon, esperando o mundo voltar ao foco, perguntando a si mesma se o planeta ficaria para sempre fora de órbita. Ele a beijou no ombro e o pescoço de Rooney. Eu não sabia, sussurrou ela quando terminaram, encarando o rapaz. Não sabia? Que seria assim. Gideon se apoiou nos antebraços, a testa se franzindo enquanto a encarava, como se ela tivesse acabado de dizer que não ficou satisfeita. Assim como? Rooney sorriu, aninhando carinhosamente o rosto dele entre as mãos. Tão poderoso, sussurrou ela, beijando sua testa até as rugas sumirem. Como duas almas se fundindo. Como se fosse magia. Ah, disse ele e sorriu. Ele sorriu. E Rooney nunca tinha visto Gideon Sharp sorrir de verdade na vida. Será que tinha outras formas de animá-lo daquela forma? Ela queria descobrir. E aí dá uma pausinha e diz assim. Foi só mais tarde, após Gideon ter adormecido com ela nos braços, que Rooney ficou ali deitada, desperta, sentindo o corpo inteiro zumbir ao se dar conta de uma coisa assustadora. Eu estou apaixonada por ele. Demorou tanto para descobrir, né? Em vez de superar o seu anseio por Gideon Sharp naquela noite, Rooney se viciara nele. A presa tinha se apaixonado pelo predador. E acabou o capítulo 48. Aí o próximo é o 49, é um capítulo do Gideon. Gente, os capítulos fizeram tudo, né? Eles foram pros finalmente. Eu achei fofo o jeito que a autora colocou, porque ela descreveu toda a relação que eles tiveram, mas ela não fez isso de forma explícita, né? Ela entendeu o que eles estavam fazendo, obviamente eles estavam tendo uma relação, só que não foi de um jeito que me deu vergonha de ler, mesmo em voz alta. Eu achei isso o máximo, porque normalmente quando eu leio, eu leio lá no Instagram também. Eu tava lendo A Corte de Chamas Prateadas no Instagram. Eu amo os livros da Sarah J. Maas, ela é uma escritora maravilhosa, mas quando ela vai descrever as relações dos personagens, ela é muito literal. Ela coloca lá explicitamente o que eles estão fazendo, e eu fico com muita vergonha de ler. As meninas aqui que me acompanham sabem que quando eu tava lendo as cenas de Nesta e Cássia, passava assim uma vergonha tremenda, porque diz assim, ele pegou no meu e colocou no lugar, né? E eu ficava muito envergonhada lendo, porque eram coisas assim, como é que eu posso explicar? O jeito que ela descreve é muito selvagem, a relação que eles estão tendo, e os termos que ela usa também são bem assim explícitos. E dessa vez não, eu li o capítulo inteiro, e o capítulo inteiro foi de uma relação que eles tiveram, mas ela descreveu de uma forma tão sutil que eu não fiquei nem com vergonha de ler e nem com vergonha de ler em voz alta pra vocês, né? Então foi assim super tranquilo. Me digam o que vocês acharam desse capítulo. Lógico que eu vou sinalizar no capítulo inteiro que vai ter um conteúdo aqui que vai ser mais 18, porque eu não sei qual é a faixa etária das pessoas que assistem, que acompanham esse livro. Mas é um mais 18 bem tranquilo, eu não achei que foi ruim, não. Foi uma leitura bem tranquila, mesmo sendo um conteúdo adulto. Não achei que foi ruim, foi de boas. E aí, no final do capítulo, finalmente, a Rooney se deu conta, depois de 48 capítulos, que ela é apaixonada pelo Gideon, uma coisa que eu já tinha percebido, desde o capítulo 5. Então, vamos ver o que vai acontecer no capítulo 49. Esse é o ponto de vista dele. Eu tô agora muito aflita, porque a Rooney é uma bruxa, o Gideon é um caçador de bruxas. Os dois estão completamente apaixonados um pelo outro, mas isso não muda o fato de que eles são.
Como eles vão reagir quando eles descobrirem? Eles não, né? Ele, porque ela já sabe, ela tem total ciência. Eu acho que por isso ela demorou um pouco mais do que ele pra se entregar ao sentimento. Porque ele tem dúvida se ela é ou não uma bruxa. Ela tem total ciência de que ela é uma bruxa e que ele é um caçador de bruxas. Então é como se ele visse a perspectiva pela metade e ela visse o cenário inteiro. Então ela demorou um pouco mais pra se entregar ao sentimento porque ela vê tudo, né? Ela sabe onde é que ela tá se enfiando. Ele não, ele já vê as coisas assim, ele vê as nuances, tipo, pode ser que seja, pode ser que não seja. Tem a opção de dar errado e tem a opção de dar certo. E na cabeça dela, não, sempre tem a opção de dar errado. Então a gente vai agora pro capítulo 49, que é um capítulo do Gideon. Eu vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco eu volto com o capítulo 49, tá bom, pessoal? Então vamos voltar agora pro capítulo 49 de Caçador Sem Coração. Esse é um capítulo do Gideon. Eu tô gostando que tá alternando o capítulo dele e o capítulo dela com mais frequência, né? Às vezes tem, tipo, 2, 3 capítulos só da Rune e poucos capítulos do Gideon. Eu gosto quando é alternado, porque daí a gente vai vendo a perspectiva diferente no mesmo cenário, né? Não tá em um acontecimento muito distante. Então vamos lá, isso é do Gideon. Gideon acordou com o som do assoalho rangendo. Ele abriu os olhos, deixando-os se ajustar à escuridão, e viu a silhueta de Rune, pegando as roupas do chão. Ele se sentou, observando-a se vestir enquanto ele pensava no que haviam feito apenas algumas horas antes, na forma como ela arqueou o corpo em reação ao seu toque, a sua boca, e os gemidos baixos que ela soltava quando ele fazia o que lhe agradava. O seu corpo ficou tenso de... E Gideon tinha sido especialmente minucioso ao longo da noite. Assim, ele poderia dizer sem dúvidas alguma de que Rune Winters não tinha nenhum estigma de conjuração no seu corpo. Ele podia dizer sem dúvida alguma que queria repetir o que eles tinham feito, de novo e de novo. Ele sentiu o peito apertar, o sentimento que se revirava dentro dele. Não desejo, e sim algo mais profundo. O assustava um pouco, parecia uma espécie de rédea, como se ele tivesse se entregado uma parte de si naquela noite, talvez antes mesmo daquela noite. Como consequência, ela agora tinha poder sobre ele. A última vez que ele fizera algo similar, Gideon reprimiu o pensamento, porque a última vez que ele se entregou foi para Cressida, que era uma bruxa, e atormentou a vida dele. Quando ele descobrir que a Rune é uma bruxa, ele vai pensar que ela vai fazer a mesma coisa que a Cressida. Ai, meu Deus, eu já tô desesperado antes de acontecer. Gideon reprimiu o pensamento. Já cansou de mim? Perguntou ele enquanto Rune juntava o resto das roupas. Ela congelou como um ratinho avistado por um falcão. O quê? Não, eu... A voz dela soou estranha, trêmula, e Gideon se arrastou para a beirada do colchão. O que foi, Rune? Nada, gaguejou ela, abraçando as roupas de montaria. Gideon acendeu uma lamparina na mesinha de cabeceira e saiu da cama. Acho que eu deveria ir para casa, só isso. Os criados devem estar preocupados. Mas Gideon sabia que Rune frequentava regularmente as festas de outros aristocratas, eventos que não raro terminavam só ao amanhecer. Os funcionários da Casa do Mar Invernal deveriam estar acostumados a ver a patroa voltar tarde da noite. À luz da lamparina, ele viu um brilho de lágrimas nos olhos dela. Gideon ficou de pé, e parado onde ele estava, ele ponderou se a culpa era dele. Será que ele tinha entendido errado os sinais? Talvez ela não quisesse nada daquilo. Você tá com medo de alguma coisa? Disse ele. Me diga o que é. E Rune mordeu o lábio inferior. Gideon queria se aproximar, pegar seu rosto entre as mãos e dizer que a protegeria, mas ele se deteve. Você, sussurrou ela. Eu tô com medo de você. O coração dele pesou no peito. De mim? Ela recuou um passo. Tô com medo do que você me fez sentir. Ela abraçou as roupas emboladas com mais força. Eu tenho medo de me acostumar. Eu tenho medo de precisar disso. Ela balançou a cabeça. Eu tenho medo de que você acabe comigo, Gideon. Depois, mais baixo, ela acrescentou. Talvez você já tenha acabado. Rune parecia acreditar de fato naquilo, na possibilidade de ele ter algum poder de acabar com ela. Será que achava que Gideon a estava usando? E não estou? Pensou ele, lembrando-se da conversa que ele teve com Harrow. Ele não a levou para a cama para provar que Rune não era uma bruxa?
Não, ele pensou. Aquela era a sua justificativa para fazer o que ele queria fazer sem se preocupar em partir ou não o coração do seu irmão. Lógico, lógico que era a justificativa. Era só uma desculpa, esse negócio de, ai, é porque eu quero ver se ela é uma bruxa. Lógico que era uma mentira que ele estava contando para ele mesmo. Essa súbita compreensão do que ele tinha feito com a garota que Alex amava, ainda tem essa, Gideon. O atingiu como um soco. Não, sério. Gideon fechou e abriu os punhos. Ele estava em uma encruzilhada. Tinha 2 caminhos nítidos diante dele. Ele ainda vai ficar pensando no Alex. Se a Rooney quisesse estar com o Alex, ela já estaria com o Alex. Eu não sei porque que eles ficam jogando o Alex na jogada, o Gideon fica colocando o Alex na jogada, sendo que em nenhum momento a Rooney demonstrou interesse pelo Alex. É como se, tipo, o Gideon pudesse escolher. Ah, não, você vai ficar comigo ou vai ficar com meu irmão. E a Rooney não tem poder de escolha nessa equação? Ela não pode decidir com quem ela quer ficar? Ei. O primeiro era o que ele planejara tomar desde o princípio. Fingir que estava cortejando Rooney para pegar a mariposa escarlate. Esse caminho deveria terminar quando Gideon abrisse mão dela. Para o expurgo, se ela fosse uma bruxa, ou para Alex, se ela não fosse. Era o mais justo dos caminhos. Permitiria que ele saísse daquela situação com a consciência tranquila. Para seguir por ele, Gideon só precisava acabar com aquela farsa. Mas agora outro caminho se abrira diante dele, um caminho em que Rooney dizia que estava se apaixonando por ele, que aquilo não era fingimento. A coisa certa a fazer, a coisa nobre, era optar pela primeira estrada. Ele jura que a primeira estrada é a melhor? Ah, não, eu só dormi com você porque eu queria saber se você era uma bruxa, mas agora pode ficar com meu irmão, tá bom? É sério isso? Ai, meu Deus. Acabar com tudo naquela noite. Gideon só precisava mentir e dizer que ele não sentia a mesma coisa por ela. Mas ele não era nobre. E ele não fazia a coisa certa. Porque ele queria aquilo tudo. Eu também tô com medo. E ela ergueu o rosto surpresa. Gideon tivera bons motivos para guardar para si o que acontecera nos anos mais recentes. Ele tinha sido vulnerável com Cresta. E ela usara tal vulnerabilidade como uma arma contra ele. Ele precisava tomar cuidado. Ele não podia se abrir para qualquer pessoa. E se eu lhe pedisse para confiar em mim? Rooney pareceu prestes a irromper em lágrimas. Você quer que eu confie em você? A gente pode confiar um no outro, falou ele, chegando mais perto. Pela expressão de Rooney, ela achava a tarefa difícil, se não impossível. Você confia nisso aqui? Continuou ele, inclinando o corpo para beijar sua testa. A pulsação dela respondeu, assumindo um ritmo frenético. Ou nisso. E ele afastou o cabelo dela para o lado e beijou um ponto sensível atrás da orelha, fazendo Rooney estremecer. E nisso, Gideon pousou a mão no ventre dela, descendo devagar. A respiração dela mudou cada vez mais ofegante e acelerada. Rooney relaxou sob o toque, se derretendo, como se ela fosse gelo e ele fosse fogo. Porque era tão gostoso dar prazer a ela. Eu quero você por inteiro, Rooney. Gideon beijou a sua testa. Não apenas essa noite, mas em todo momento a partir de agora. Eu também quero, sussurrou ela, tombando a cabeça para trás. Mas como vamos fazer isso? Me ajude a imaginar. Gideon sorriu com a ideia. Todos os dias depois do meu turno, eu vou voltar para casa e nós vamos preparar o jantar juntos. Eu tenho criados para isso. Ele mordiscou a ponta do seu nariz. Assim você estraga a fantasia. Desculpa, sussurrou ela. Continue. Gideon prosseguiu, plantando beijos em seu ombro. E aí, toda noite depois do jantar, a gente vai caminhar pela propriedade por um bom tempo. E eu vou colher flores silvestres para você fazer um buquê. E nós vamos conversar. Ou ficar em silêncio, não importa. Contanto que você esteja comigo. Ai, que fofo! Ele assentiu relaxar. Você vai frequentar algumas das minhas festas? Gideon espalmou a mão nas costas nuas de Rooney. Todas. Ela se afastou um pouco, olhando para ele. Mas você odeia festas. Eu sinto que você não gosta dos meus amigos também. Eu posso aprender a gostar. Gideon a abraçou pela cintura e a puxou para mais perto. Eu posso ser civilizado, sabia? Rooney arqueou uma sobrancelha, como se perguntasse se ele podia mesmo. Por você, sim. E ela mordeu de novo o lábio, pensativa. E você vai dançar comigo? Com certeza. E se a gente brigar o tempo todo?
Eu gosto mais de brigar com você do que de fazer a maioria das outras coisas. E ela franziu a testa surpresa. É sério? Sim. Ele correu a ponta do nariz pela bochecha de Rooney, inspirando o seu cheiro de sabonete. E depois que a gente terminar de brigar, eu vou levar você pra cama e nós vamos fazer as pazes. Na verdade, eu acho que até podemos brigar todo dia, se formos nos reconciliar de noite. Gideon sentiu a respiração dela acelerar. Ele gostava daquele som. Ela estava se convencendo. E você não vai se arrepender de estar comigo? Sussurrou ela. Por quê? A respiração de Gideon se misturou à dela. Por eu ser superficial e boba. Você não é nada disso, Rooney. E ela franziu o nariz. Às vezes eu vou ser. Às vezes eu vou ser um brutamontes. E você pode lidar com isso? E Rooney inclinou a cabeça. Eu acho que sim. E um sorrisinho repuxou a sua boca. Sim, eu posso. Ela subiu as mãos pelo peito e pelo ombro de Gideon, entrelaçando os dedos em seu cabelo. Você precisa de um pouco mais de persuasão? Sim, por favor, murmurou ela, puxando-o para um beijo. Tente usar menos palavras dessa vez. Gideon riu contra os lábios dela. E depois a pegou no colo e a levou até a cama. Ai, que fofo. Eu tô numa mistura entre que fofo e que safado. Ai, meu Deus. E aí eles foram pra cama de novo, né? Aí dá uma pausa no capítulo. Na manhã seguinte, Gideon acordou com Rooney adormecida, aninhada em seu peito, bem onde ela deveria estar. O cabelo acobreado estava espalhado sobre os travesseiros brancos. E assim, tão perto, ele conseguia contar as sardas em seus ombros. Cogitar a possibilidade de acordar na cama vazia, sem traço algum dela. Ou então de descobrir que ele tinha sonhado. Mas ela ainda estava ali. E parecia tão certo, como se Rooney pertencesse àquela cama, abraçada a ele. Beijando seu ombro, Gideon inspirou seu cheiro. Rooney não usava os perfumes artificiais tão populares entre a elite da Nova República. Não, ela tinha cheiro de lilazes, jasmins ou rosas. O seu odor era muito particular. Era como estar à beira de uma falésia, e depois de uma tempestade, era como inspirar o ar fresco vindo do mar. Gideon queria sorvê-la inteira. Rooney se mexeu, apertando o lençol entre eles, e Gideon congelou, vendo a testa dela se franzir, como se tivesse tendo um pesadelo. A sua vontade era passar a mão pelos vincos, fazer carinho até que sumissem. E Rooney tentou se acomodar mais perto de Gideon. Passou uma das pernas entre as dele e dobrou os joelhos, enganchando-se a ele. Satisfeita, ela ficou imóvel de novo, mergulhando mais fundo no sono. Eu tenho medo que você acabe comigo, foram as palavras dela. Gideon queria convencer Rooney de que ela não podia estar mais enganada. Ele esperou até ela estar profundamente adormecida de novo, antes de desenlaçar gentilmente as pernas e com cuidado sair da cama, depois de se vestir. Enfim, ele conseguiu parar de olhar para ela e foi preparar um café, descendo as escadas até a velha alfaiataria dos pais, com as palavras de Rooney ainda pairando na sua mente. Ele abriu a porta de uma saleta estreita, na qual não entrava havia anos. Apertou o interruptor e a luz se acendeu, iluminando um espaço cheio de caixas empoeiradas. Gideon olhou para as prateleiras mais altas, onde repousava uma pilha de livros diversos. Era a biblioteca da mãe. Os títulos que ela usava para se inspirar. Quando encontrou o que ele queria, uma enciclopédia de flores silvestres, ele baixou o livro e assoprou a poeira e o abriu. Folheou as páginas até encontrar um capítulo que estava procurando. Abrindo mais o volume, ele analisou o desenho botânico à sua frente. Talvez houvesse uma forma de provar que a sua intenção era genuína. Gideon começara a seguir na direção dos tecidos quando alguém bateu na porta do estabelecimento. Sem saber quem poderia visitá-lo àquela hora, ele largou o livro na mesa e foi atender. Ai, quem será? Ele deu de cara com Harold. Metade do seu rosto estava ferido, e um traço de pontos pretos marcava sua bochecha. Ela tinha um dos braços imobilizados em uma tala. — Você não deveria estar no hospital? Perguntou ele. Layla surgiu ao lado de Harold, sem uniforme, com o cabelo castanho preso em um coque elegante. Ele abriu o bico. As duas entraram na loja sem hesitar. — Quem? Perguntou Gideon, fechando a porta. — O proprietário da gráfica, respondeu Layla. Ele foi levado à prisão agora de manhã.
Harold virou uma das... Vai dar tudo errado a partir de agora, quer ver? Ah, já tô apreensiva. Harold virou uma das cadeiras junto à bancada de trabalho e se largou nela. Uma universitária pagava o suspeito para usar o armazém, alegando que ela precisava de espaço para um projeto da faculdade. Ele disse que não sabia o que ela aprontava lá dentro. E Gideon cruzou os braços. Quer ver como vai ser a Verity? Vai ser a Verity que vai estar no Ku Klux Bruxas. E o Gideon vai pensar que como a Verity estava no meio, a Rooney também estava. Vai dar tudo errado agora, quer ver? Ele dizia que não sabia o que ela aprontava lá dentro. Gideon cruzou os braços. Ele não achou suspeito uma aluna pedir para usar um armazém? E Layla deu de ombros. O dinheiro devia ser poupudo, o bastante para abafar a curiosidade dele. Você pegou o nome da tal aluna? Ai, vai ver como vai ser a Verity. A oficial fez que não. Só uma descrição com base no relatório do desenhista da guarda sanguínea. Ela enfiou a mão no bolso da calça e tirou um pedaço dobrado de papel que entregou para Gideon. Ele descruzou os braços e pegou o retrato, desdobrando a folha. Ele olhou para o desenho de uma garota. Os cabelos castanhos na altura do ombro combinavam com os olhos escuros e profundos, parcialmente escondidos atrás de um par de óculos. Parece bastante com a amiga da Rooney, não acha? Falou Harold. Verity de Wilde. Ela queria dizer. Claro, tinha uma leve semelhança, mas o desenho poderia muito bem ser de qualquer outra estudante míope. Gideon o devolveu para Layla. Vamos precisar de mais do que um retrato falado. Era a Verity. A Verity quebrou agora as pernas da Rooney de um jeito. Como que ela faz uma coisa e não fala pra amiga que ela tá fazendo? Eu falei pra vocês que ela era suspeita. Eu sabia que ela tava aprontando alguma coisa. Você poderia começar perguntando pra sua queridinha onde a amiga dela estava na noite do ataque. Falou Harold em um tom incisivo, cruzando os braços sobre o encosto da cadeira. Gideon correu a mão pelos cabelos sem gostar de nada do rumo daquela conversa. Eu discordo, disse Layla, apoiando as costas na bancada da alfaiataria. Se a suspeita for de fato a Verity de Wilde, é provável que a Rooney esteja metida no esquema. Falar com ela só vai fazer com que a garota corra para avisar a amiga. Esperem aí, falou Gideon. Não temos como garantir que ela está. E ele agitou o vago retrato falado, de que essa aqui é mesmo a Verity de Wilde. Mesmo que tenha alguma semelhança com ela, o dono da gráfica pode ter dado uma descrição falsa. Harold abriu a boca, mas Gideon apenas ergueu a mão e a encarou antes de continuar. E o mais importante de tudo é que Rooney não está metida nesse esquema. A informante semicerrou os olhos. Como você tem certeza? Gideon se lembrou de Rooney sentada diante da porta dele, chorando, achando que ele estava morto. Ele pensou em tudo que tinham feito na noite anterior. Ela não é uma bruxa. Você tem provas dessa vez? A voz de Harold exalava desconfiada. Ciente do olhar de Layla, Gideon se remexeu, desconfortável. Se aquele era um impasse, porém, ele não podia se deixar intimidar. Rooney merecia ser eximida de qualquer suspeita. A prova está dormindo na minha cama nesse exato momento. Você dormiu com a Rooney Winters? Layla regalou os olhos. Você tá maluco? Gideon olhou para sua companheira de caçadas, querendo defender Rooney. Só que Harold já suspeitava de que ele estivesse encantado pela garota. Se Gideon confirmasse sua suspeita, ela o acusaria de ser parcial. E se ele estivesse sendo parcial, Layla precisaria denunciá-lo. Então Gideon apenas disse. Era a única forma de saber com toda certeza. Será que a Rooney está ouvindo? A Rooney com certeza está ouvindo. Ela vai saber que ele estava usando ela o tempo todo. Ela já sabia que ele estava usando ela. Mas ela não sabia que a amiga dele falou pra ele, leva ela pra cama. E agora ela vai achar assim, ele me levou pra cama só porque ele queria a informação. Ai, meu Deus, vai dar tudo errado a partir de agora. A Harold fala, né? Ele quer dizer que era a melhor forma de procurar estigmas de conjuração, explicou Harold, os olhos cor-de-mel fixos em Gideon, como um gato esperando um ratinho dar as caras. E aí, como foi, camarada? Ela era tudo o que você esperava? Ele sentiu o corpo inteiro formigar. Ele não estava gostando nada daquele tom. Ou da pergunta. Ele precisava ter cuidado, porém. Tanto que Rooney
tanto por Rooney quanto por ele mesmo. Ele precisava fazer com que Harry e Lila acreditassem que ele não sentia nada por ela. Ixi, vai dar tanto errado. Que suas motivações tinham sido puramente profissionais. Encarando Harry, ele se obrigou a dizer: eu já tive melhores. Nossa, se a Rooney tá ouvindo isso, meu Deus do céu. Eu já tive melhores. Você estava certa. Não foi um grande esforço, mas eu não planejo repetir a espreitada tão cedo. Nossa. A mentira se espalhou por ele como um veneno. Ela não passa de um rostinho bonito. Nossa, fica cada vez pior. Cada vez pior. Harold fez menção de responder, mas uma tábua do assoalho estalou no cômodo como se houvesse alguém entreouvindo a conversa. Os três olharam para a porta fechada. Em 3 passadas, Gideon atravessou o cômodo e abriu a porta. Rooney estava parada no batente, o rosto lívido, os cabelos todos emaranhados. O seu olhar de choque e de dor atingiu Gideon como um machado no peito. Rooney, tremendo visivelmente, ela gaguejou. Eu preciso ir. Antes que ele pudesse detê-la, ela se virou e cambaleou para a rua. Lógico! Ele não tinha mais uma bobagem maior para dizer não. Não foi das melhores. Sendo que para ela falou que foi poderoso como se fossem 2 almas se unindo, né? Como se fosse mágica, ela falou para ele. E aí ele fala: não, já tive melhores. Não pretendo repetir a dose tão cedo, sendo que ele acabou de dizer para ela, quando eles estavam juntos, que ele queria ela todo dia, que ele ia morar com ela, que ele ia dormir com ela toda noite, que ele ia caminhar com ela, visitar as festas com ela, que eles iam viver juntos. Ai, eu tô estressada. Eu tô, assim, ligeiramente estressada pelo rumo do que tá acontecendo. Lógico que isso tinha que acontecer. Lógico que eles tinham que se apaixonar e depois eles tinham que acontecer uma coisa aí no clímax pra que eles não ficassem juntos. Porque não dava pra eles terminarem felizes no final, assim, logo de cara. Não dá. Ainda tem um segundo livro pra vir, então não pode ser que as coisas se arrumem tão rápido. Mas eu esperava que pelo menos eles fossem ficar felizes por mais tempo. Acabou de acontecer, eles acabaram de dizer: eu amo você, vamos ficar juntos. E aí no momento seguinte já desmoronou tudo. Ai, não tava esperando. Eu não tava esperando que fosse ser assim tão rápido. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que agora o Gideon vai conseguir reconquistar a Rooney? Ou ela vai até o final do livro odiando ele pelo que ele acabou de dizer? Contem aqui pra mim nos comentários. Vai ter perdão antes do final desse livro ou ela não vai perdoar ele até o final do livro? Eu acho que ela não vai perdoar. Eu não perdoaria. Não perdoaria. Mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau, tchau.